Rafael aqui mais uma vez. A gente vai falar aqui um pouco sobre matemática, uma parte bem legal, tá? A gente vai falar sobre algumas operações da matemática, como a adição, como a subtração e também a multiplicação e algumas propriedades, tá bom? Vem aqui comigo, a gente vai começar com a adição. A gente vai ver como é a forma da gente adicionar algum número, tá bom? Então vamos lá. Existem várias formas da gente adicionar números, tá bom? Mas o mais conhecido que a gente tem é essa daqui, que a gente conhece como chamado armar a conta, que na verdade isso aqui é chamado de algoritmo da adição, tá? O que é um algoritmo? Algoritmo é a forma em que alguma coisa é projetada, tá bom? Então a forma que a gente projeta a adição é colocando o primeiro número na linha de cima, depois o segundo número na linha de cima, uma linha na horizontal, aliás na vertical, e aí embaixo a gente vai colocar o seu resultado, tá? Isso é chamado de algoritmo. E a gente conhece aqui como sendo armar a conta, tá? Isso aqui é a parte que a gente mais conhece, a parte mais tradicional, tá bom? Então vamos lá. Em seguida eu mostrarei como é que se faz através de decomposição e assim também há vários métodos de adicionar números, tá bom? Então vamos lá para a parte mais tradicional, como chamado armar a conta, tá? A gente lembra que o primeiro número a gente chama de parcela e o número de baixo também a gente chama de parcela. O resultado disso aqui é chamado de soma ou total, tá bom? Isso aqui é algumas propriedades da adição. Então vamos lá, vamos adicionar esses dois números. Peguei como exemplo esse daqui que tem um símbolo da Rede TV, brincadeira, só para a gente representar esse número, tá? Então vamos lá. E em seguida eu pegarei o mesmo número e a gente vai fazer na decomposição. Sem enrolação, tá? Tô enrolando demais, então vamos lá. 2 mais 8 é igual a 10. Lembra que quando um número é igual a 10 ou acima de 10, a gente tem que colocar o seu número da direita, ou seja, aqui daria 10, a gente pega o número da direita, no caso 0, e esse número aqui da esquerda, ele vai lá para cima da próxima coluna, tá? Então ficaria dessa forma: 5 mais 7 mais 1. 5 mais 7 é 12, mais 1 daria 13. Olha só, deu 13. A gente pega somente o número da tua direita e o número da esquerda vai lá para cima, porque esse número é acima de 10, tá? Aí ficou 3 mais 2 mais 1. 3 mais 2 é 5, mais 1 daria justamente 6, tá? Então, o resultado ou a soma dessa contazinha aqui, dessa adição, seria justamente 630, tá bom? Vamos fazer através da decomposição desses números. Observa que aqui nós temos 358, tá? E a gente vai decompor esse 358 da seguinte forma. Aqui nós teremos o 300 mais o 50 mais o 8, tá? Observa que é unidade, a dezena e a centena, tá bom? E a gente pegou esse número, que ele está na casa das centenas, e apenas decompôs em suas partes, tá bom? Ficou bem mais fácil a gente enxergar assim. A gente vai pegar o outro número também e a gente vai decompor. Tá aqui, decomposto já. No caso seria o 200 mais o 70 mais o 2. Da mesma forma, unidade, dezena e centena, tá bom? Então a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai somar as unidades, as dezenas e as centenas separado, tá bom? Depois, no final das contas, a gente soma tudo para ver quanto é que dá, tá? Então, 8 mais 2 é 10. 50 mais 70 é 120, tá bom? Sem drama. 300 mais 200 seria justamente 500. E agora, professor, o que a gente faz? A gente vai continuar somando os seus resultados, tá bom? Então ficou mais fácil agora a gente enxergar os números. 500 mais 120 mais 10, né? A gente pode fazer da seguinte forma. A gente vai pegar o 120 mais 10, ou a gente pode somar o 500 mais o 120 da forma como você quiser. Como eu sei que você é um aluno inteligente, então a gente vai fazer tudo de uma vez só, de cabeça. Então vamos lá. 500 mais 120 daria justamente 620. Mais 10, 630. Então a resposta seria justamente 630. E se a gente observar, esse resultado é igual a este resultado. Ou seja, as duas formas são equivalentes. Ou seja, você pode escolher da forma que você quiser. Tá bom? Então a gente vai ficar somente nessa partezinha aqui. Vamos passar para o próximo vídeo e falar sobre as propriedades da adição.
Opa, então vamos lá, a gente vai ver uma parte muito legal da parte da matemática sobre a adição, tá bom? A gente vai ver sobre as propriedades da adição, tá? Então, para a gente começar, a gente tem que entender o que significa as propriedades, né? Às vezes soa até como um nome estranho. O que significa essas propriedades, professor? No caso, essas propriedades serão técnicas que ajudam ou que facilitam na hora de fazer a adição, tá bom? Então vem aqui comigo, a gente vai conhecer 3 propriedades da adição que facilita na hora de fazer a conta, tá bom? Então vamos começar pela propriedade comutativa, tá? Provavelmente no seu material você já deve ter lido, eu espero que você tenha lido, tá bom? E essa propriedade fala a respeito de mudar de ordem, mudar de posição um número, tá? Como por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui e a gente vai comutar 2 números, tá? A gente pode fazer o seguinte, a gente vai trocar de posição o 7 com o 6. Eu estou colocando uma setinha para você perceber que a gente vai trocar de posição, tá? Então eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Olha o detalhe, eu vou reescrever, tá? Então nessa linha estarei reescrevendo, trocando agora de posição. O 7 está aqui, ele vai para lá, o 6 está aqui, ele vem para cá, tá? Então eu vou escrever o 6 mais o 7 agora. O que é que eu fiz aqui nesta linha? Eu acabei fazendo a comutação desses 2 números, ou seja, eu troquei de posição. Muito simples, a propriedade comutativa é só isso, cara. Então vamos fazer aqui a conta para ver quanto é que vai dar, para você ver como vai ficar muito mais fácil agora. Então, 4 mais 6, né? Daria 10. Mais 7. E na última linha a gente coloca a resposta. 10 mais 7, 17, tá? Então a resposta seria justamente essa, tá? Observa aí que foi muito mais fácil do que eu pegar 4 mais 7 ia dar 11, aí eu ia ter que pensar um pouco mais para dar 17, tá bom? Então, quando é que eu devo usar a propriedade comutativa? Quando eu enxergar que existe uma soma que facilita para mim o meu cálculo, né? No caso, a gente pode enxergar que o 4 mais 6 já vai dar 10, então fica mais fácil para a gente. Então vamos para outra propriedade agora, chamada propriedade associativa. Isso aqui é muito fácil também, pessoal. Vem aqui comigo, vamos lá. Não dorme, preste atenção. O que é a propriedade associativa? No caso, associar, provavelmente você leu no seu material, acredito que sim, né? É o ato de você colocar os parênteses, tá? Em 2 números. Então, a gente faz isso para principalmente organizar a conta, tá? Eu vou enxergar aqui 2 números que eu posso estar associando. No caso seria o 15 e o 25, que isso me ajuda a organizar essa conta, me ajuda a enxergar de uma maneira melhor, que facilita também o meu cálculo. Por exemplo, eu vou somar 15 mais 25, que vai dar justamente, vai fazer de cabeça, deu 40. Muito bem, acho que você respondeu aí. Deu 40, mais o número que sobrou, mais o 8. Observa que agora vai dar 48, tá bom? Bem facinho, não tem dificuldade nenhuma aqui. E lembrando, quando é que eu devo usar a propriedade associativa? Quando eu enxergar que é uma facilidade entre 2 números, eu posso estar colocando os 2 parênteses para me ajudar, tá bom? Ah, professor, mas eu quero colocar os parênteses no 25 e no 8. Eu posso? Pode sim, cara. Aí depende de você, do seu cálculo, para ver quanto é que vai dar. No caso, 25 mais 8 iria dar o 33, tá? Aí o aluno pode pensar, não, mas aí ficou mais difícil para mim. Então volta lá para onde estava antes, né? Então, ou seja, pessoal, o que significa isso? Significa que depende também do aluno enxergar aonde ele pode usar isso aí, tá? Então é isso, recapitulando, vimos propriedade comutativa, trocar as ordens. Propriedade associativa é justamente o sinal ou parêntese que a gente vai colocar entre 2 números. E agora a gente vai olhar para o elemento neutro. O que é o elemento neutro? O que é neutro? Neutro é alguma coisa que não altera, tá bom? Por exemplo, na vida real, nós temos na moto. Antes de sair da moto, a gente pode observar que tem o neutro. Ou seja, não foi colocado a marcha ainda, então a moto não vai sair do lugar. Então não altera o seu estado, tá? É um exemplo bem prático. Tem outros exemplos também, como o neutro, o zero, na reta numérica. É o neutro, porque ele não altera nem para um lado nem para o outro, tá bom? E justamente o zero que eu estou falando é o nosso elemento neutro na adição, tá? Então a gente vai colocar ele aqui do lado e a gente vai entender por que o zero é um elemento neutro. Lembra que neutro é alguma coisa que não altera, tá? Então nós temos
Aqui como exemplo, 0 mais 120. Será quanto é que dá, rapaz? 0 mais 120? Acho que é difícil, né? É nada. É o próprio 120, tá? 3.500 mais 0 dá quanto? 3.500, tá? O mesmo número. 187 mais 0 dá quanto? 187. Ah, rapaz, então significa que esse 0 aqui, ele é um elemento neutro, tá? Porque não altera o número que está sendo adicionado com ele, tá bom? Então, na adição, o elemento neutro é o número 0. Então, quando aparecer o zerinho na conta de vocês, você nem precisa fazer a conta, já coloca o número que está do seu lado como resultado, tá bom? Então, quando eu devo usar o elemento neutro como propriedade? A gente vai usar principalmente quando ele estiver na conta, tá? Então, provavelmente no material de vocês, lá tem uma questão que vai ter o zerinho como elemento neutro e você vai ter que enxergar que ele está lá e você nem precisa somar ele, tá bom? A gente pode somente cortar, se a gente quiser, cortou e coloca os números que sobraram, tá bom? Como resultado. Então, é isso, as propriedades da adição é muito fácil, acredito que você entendeu e vamos passar para a próxima parte da matéria, tá? Ok, pessoal, então vamos lá. A gente vai falar mais um pouquinho sobre matemática, sobre uma das operações da matemática, uma das operações básicas, né? Que é a subtração, tá? Então vem aqui comigo, vamos lá, vamos relembrar esse assuntozinho que vem desde as séries iniciais, tá? Então vamos relembrar como é que se faz isso. Para a gente fazer uma subtração, vamos pegar como base esses dois números aqui, 262 e menos 158, para que a gente possa começar, tá? A gente pode fazer daquela seguinte forma, como a gente já aprendeu, como aquele negócio chamado de armar a conta, que na verdade é chamado de algoritmo da subtração. Lembrando que algoritmo é a forma como uma coisa é organizada, tá? Então, ela se estrutura da seguinte forma, o primeiro número fica na linha de cima e o segundo número fica na linha de baixo, tá bom? E depois da linha que a gente traça aqui, a gente tem o seu resultado, tá bom? O primeiro número é chamado de diminuindo, o segundo número de subtraindo e o seu resultado é chamado de diferença, tá bom? Então vamos lá, sem demora, sem enrolação nenhuma. A gente tem que lembrar de algumas coisinhas, tá? O número que está na coluna da tua direita, esses números aqui, nessa coluna, eles são unidades, tá bom? Depois vem as dezenas e as centenas, isso aí. Então vamos lá. Para que serve esse negócio aí, né? Serve pra gente fazer uma coisinha, um seguinte detalhe, a gente vai ver agora, tá bom? Tá, observa aqui comigo, nós temos a seguinte subtração, 2 menos 8. A gente pode pensar da seguinte forma, cara, eu tenho 2 reais, mas tu me pede 8 reais. Tem como? Não tem como, tá bom? Porque 2 é menor que 8, então a gente não pode fazer uma subtração aí, porque não vai dar certo. O que a gente pode fazer? A gente pode aumentar este número aqui. Como é que a gente faz isso, né? A gente vai pegar uma unidade do número vizinho que está na sua esquerda. A gente vai aumentar esse número aqui, tá bom? Tem um detalhe. Eu falei que a gente ia precisar desse negócio aqui, tá? Nesse lado aqui nós temos as unidades e nesse outro aqui nós temos as dezenas. Se eu tirar uma unidade daqui, significa que eu estou tirando uma dezena. Significa... Um daqui significa que seria 10. Então, se eu pegasse 10 aqui e adicionasse aqui, nós ficaríamos com quanto? 10 mais 2 ficaríamos com 12, tá? Então, quando a gente coloca 1 aqui, é uma dezena que a gente está colocando. Então, ficaria 12, tá? Se eu tirei uma unidade daqui, então não posso ficar com esses 6. Então, eu tenho que mudar aí. Já não é mais 6, e sim o número 5, tá? Eu aconselho que você coloque aqui em cima o número para representar, tá? Para que você não perca o fio da meada. Então, agora a gente vai fazer a conta, fica 12 menos 8. Agora ficou melhor, né? Eu tenho 12 reais e tu me pede 8. Quanto é que vai ficar? Vai ficar 4 para mim, tá? 2 menos 8 é 4, tá bom? Agora aqui ficou fácil também. 5 menos 5 é quanto? É 0. Um número igual menos outro número igual sempre vai dar 0, tá bom? E aqui ficou na coluna das centenas como 2 menos 1, que é 1. Então nós temos como resposta o número 104, tá? Então vem aqui comigo com mais um exemplo para a gente pegar mais essa ideia, tá bom? Lembrando que aqui nesta coluna nós temos unidades, depois vem as dezenas e as centenas, tá?
Olha aqui para mim. Pro meu dedo, aliás. Olha aqui pro meu dedo. Este número aqui é o número 7, que ele está sendo subtraído pelo número 9. Lembra? A gente pode usar como exemplo dinheiro, tá? Tu tem R$7 e eu te peço 9. Tem como a gente fazer isso? Não tem como. Então a gente tem que pegar uma unidade do número vizinho, tá? Então a gente vai tirar uma unidade daqui. E lembra que uma unidade das dezenas é como se fosse 10, né? Então 10 mais 7 ficaria justamente 17, tá bom? Opa, tem um detalhe aí. Se eu tirei uma unidade daqui, se eu estou tirando uma unidade, não é mais 7, e sim 6, tá? Agora a gente pode fazer a conta. 17 menos 9 seria justamente 8, né? Isso aí. Agora ficou 6 menos 6, que dá 0. Um número subtraindo de outro número, e os dois são iguais, sempre dá 0, né? 4 menos 2 é 2. Pronto, fácil demais. Moleza, acredito que você conseguiu resolver isso aí de olhos fechados, né? Então vamos aqui para a próxima parte, que seria justamente um erro bem comum, tá bom? O que a gente não pode fazer na subtração? A gente nunca pode pegar um número menor, colocar no minuendo, e um número maior colocar no seu subtraindo, porque sempre vai dar errado, cara. A gente nunca vai conseguir fazer. Vem aqui comigo, olha só como vai dar errado. Aqui seria a unidade, aqui seria a dezena e aqui a centena. Só para a gente organizar melhor, tá? Então, 8 menos 2 seria 6. 5 menos 6 não dá. Aí lembra que a gente tem que pegar emprestado o do camarada do lado da esquerda, né? Então eu vou pegar o número 1 e vou levar para cá, tá? Aqui ficaria 15, e se eu estou tirando 1 daqui, da coluna das centenas, aqui tem que ficar 0, né? Vou colocar um zerinho bem pequenininho aqui, tá? Então ficou 15 menos 6, que dá 9. Olha só o erro agora. 0 menos 2. Tem como? Não tem como. E aí, o que acontece? Significa que a conta está errada. Tem alguma coisa errada. Qual é o erro aí principal? O erro, observa que esses números são os mesmos que eu peguei como um exemplo, tá bom? Eu só fiz trocar. Eu peguei o 158 e coloquei em cima e o 262 coloquei embaixo, tá? Isso daí é um erro comum. A gente nunca pode colocar um número menor na parte de cima e embaixo um número maior, porque sempre vai dar errado, tá bom? Então é isso aí, acredito que você tenha compreendido. Pratique bastante questão para pegar a ideia e resolva o exercício que eu passei para você, tá bom? Valeu! Vamos para o próximo tópico. Então vamos lá, pessoal, vamos falar agora sobre essa parte da matéria, mais uma parte básica da matemática, que é a multiplicação, né? Então, vamos lá. A gente vai falar principalmente sobre a forma em que a gente organiza uma multiplicação. Aqui nós temos uma multiplicação de 134 e o número 3, tá bom? Então vamos lá, vamos relembrar como é que se faz isso. A gente aprendeu, novamente, que isso aqui é chamado de armar a conta, tá? Que na verdade é o algoritmo da multiplicação, em que a gente coloca o número, tanto faz a gente colocar ou o 3 em cima ou o 134 embaixo, tá bom? A gente aprendeu que é muito mais fácil a gente colocar um número maior em cima e um número menor na parte de baixo, tá bom? Observa que os dois são comparados como fator, então a ordem dos fatores não vai alterar o seu resultado, ou seja, não vai alterar o produto, tá bom? Então vem aqui comigo, a gente vai começar a multiplicar esse negócio aqui a partir do lado direito e indo para a esquerda, tá? Então vamos lá. Lembra que esse número aqui nesta coluna é unidade, aqui nós temos a dezena e uma centena. Então vamos multiplicar primeiro as unidades. 3 vezes 4 daria 12. Só que tem um detalhe, eu não posso colocar 12 direto, eu só posso colocar o número da direita. E o número da esquerda, no caso, vai lá para cima do número da dezena. Então, se deu 12, o número 1 do 12 vem para cá para cima, tá bom? E agora o que a gente faz? A gente vai multiplicar 3 vezes o 3, tá? 3 vezes 3 é 9. E o que tem esse 1 aqui? A gente vai pegar o resultado da multiplicação, 3 vezes 3 que é 9, e vamos adicionar com esse número que está em cima, tá? Então 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Opa, 10. Eu não posso colocar 10 dessa forma. Eu tenho que colocar ele, somente o número da direita, e o número que está na esquerda vai lá para cima
do outro número que eu tenho que multiplicar, que está na coluna da centena. Então agora a gente vai multiplicar 3 vezes o número 1, que dá 3, e aí a gente adiciona mais 1. 3 mais 1, 4, tá? Detalhe importante, se aqui porventura fosse um número maior, tá bom? Como por exemplo o número 9, só para a gente fazer um exemplo aqui, e se eu multiplicasse 3 vezes 9, daria 27. 27 mais 1 daria quanto? 28. Observa que no final a gente pode colocar um número completo, tá bom? No final a gente pode colocar um número completo, tá? Somente nas partes iniciais que a gente não pode colocar, porque sempre o número da direita fica embaixo e o número da esquerda vai lá para cima para a gente adicionar, tá? Então, esse é um detalhe importante que a gente não pode esquecer, tá bom? Voltando aqui de novo, era o número 1. E aqui deu 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, né? Pronto. Vamos para mais um exemplo. Agora um exemplo bem legal que a gente pode pegar aqui seria a multiplicação de dois números. A gente vai multiplicar pelo número 5, esse número vai dar um resultado aqui. Depois a gente vai multiplicar pelo número 2, vai dar outro resultado. E no final das contas a gente vai ter que somar esses dois resultados, tá? Então vamos lá, vem comigo aqui. Não dorme, preste atenção. Tá aqui. Vamos começar pelo 5. 5 vezes o 7 daria 35. Coloca o 5. Lembra que dá 35. Esse 3 aqui tem que ir lá para cima. Tá? 5 vezes 2 ou 2 vezes 5, tanto faz, é 10. 10 mais 3, 13. Número da direita embaixo e o número da esquerda vai lá para cima. Então vamos colocar, como deu 13, a gente vai colocar esse número 1 aqui em cima. Vamos pegar e vamos fazer logo direto, né? Então 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6, tá? Ok, beleza. Então vamos lá. E agora, pessoal, uma parte bem importante para você não errar. Quando a gente começa a outra multiplicação pelo número da esquerda, se fosse 3 números também seria a mesma forma. A gente começa pelo da direita, passa para a esquerda, se tivesse mais um número passaria para a esquerda também. E assim sucessivamente. O detalhe importante é que, quando a gente começa a multiplicar por este número da esquerda, a gente tem que colocar 2 tracinhos ou somente deixar o espaço, tá? Para que é isso? A gente não vai mais escrever números aqui embaixo do número 5. Por que, professor, que a gente não pode fazer isso? Porque, na verdade, se eu fosse decompor o 25, seria 20 mais 5, tá? Então, seria justamente como se eu tivesse um zero aqui. E esse zero vem para cá para baixo, tá? É mais ou menos isso. Então, vamos lá. Você pode colocar 2 tracinhos aqui embaixo. Para quê? Para não colocar nenhum número embaixo do 5, tá? Ou pode somente deixar o espaço em branco. A gente coloca os 2 tracinhos que é para não colocar nenhum número. Mas vamos lá, vem aqui comigo, presta atenção. 2 vezes 7, vamos pagar o número aqui de cima. 2 vezes 7 é 14. Coloca o 4, vamos fazer direto. E vai 1 lá para cima, tá? Observe que eu coloquei o 4 embaixo do 3 e não do 5, tá? Esse tracinho serve justamente para isso. 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. Pronto. E 2 vezes 1 é 2, tá? Então, tá terminado, professor? Não terminou ainda, porque a gente precisa fazer o quê? Adicionar os dois resultados, tá? A gente tem um resultado da multiplicação por 5 e a gente tem um resultado da multiplicação por 2, tá bom? Então vamos somar isso aqui, os dois resultados, para saber quanto aqui é a multiplicação de 25 vezes 127. Então vai dar 5. Aqui é como se fosse um zero, lembra? Ou nada. 5 mais nada, ou 5 mais 0, daria o próprio 5, tá bom? 3 mais 4 é 7. 6 mais 5 é quanto? É 11. Muito bem. Lembra que na adição a gente coloca o número 1. E o número da esquerda que ficaria aqui, vai lá para cima. Então, 1 mais 2 é 3, tá bom? Então, o resultado seria 3.175, tá bom, pessoal? E, por enquanto, a gente vai falar somente disso. Vamos já ver as propriedades da multiplicação, que são técnicas que vai ajudar na hora de fazer a resolução de problemas, tá bom? Então, vamos lá, vem comigo. Ok, pessoal, então vamos lá. Vamos fechar essa parte aqui da aula. A gente vai falar agora sobre as propriedades da multiplicação, tá bom?
e falar da potência, mas da multiplicação. Nós temos 4 propriedades da multiplicação que a gente tem que estudar, tá bom? Vem aqui comigo, vamos conhecer elas, vai ver que é bem tranquilo essas propriedades, tá? Lembrando que propriedades, o que é, professor? Propriedades? Propriedades são técnicas que a gente vai utilizar para facilitar a nossa vida, facilitar o cálculo, né? Então facilita a nossa vida. Então vamos lá, vamos conhecer, vamos rever essa propriedade comutativa. Professor, esse nome não me é estranho, né? A gente viu a propriedade comutativa lá na adição. E ela também tem na multiplicação. O que é a propriedade comutativa? Lembra que é trocar de ordem, tá bom? Como, por exemplo, nós temos aqui 5 vezes 7, que vai ser a mesma coisa que 7 vezes 5. Professor, me prova aí que isso é verdade, tá bom? Então vamos lá. 5 vezes 7 é 35. E 7 vezes 5 é quanto? Me diz aí, rapaz. É 35 também. Se eu disse que é a mesma coisa, então tem que dar o mesmo resultado. Ou seja, 5 vezes 7 é 35 e 7 vezes 5 é 35. Observa que a gente troca os números de ordem aqui, né? Então, próximo exemplo, nós temos aqui 2 vezes 15. É quanto? É 30. E 15 vezes 2 também é 30, tá bom? Às vezes, professor, eu me encontro em uma situação que é difícil, como a gente pega um número pequeno e depois multiplica por um número grande, como por exemplo 3 vezes, aliás, vou pegar um número grande e multiplicar por um pequeno, 15 vezes 3, e agora como é que eu faço? Eu tenho que ver o 3 15 vezes? Não, lembra que a gente pode fazer a comutação, a gente poderia trocar de ordem, se a gente pegasse 3 vezes 15, exemplozinho separado aqui, ó, seria 15 mais 15 mais 15, muito mais fácil do que eu pegar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 15 vezes ia dar muito trabalho. Então é muito mais fácil fazer isso. Então 3 vezes 15 é 45. Olha só a facilidade. Então, as propriedades, como eu disse, é para facilitar o cálculo, para facilitar a nossa vida, né? Então vamos lá. Vamos mais outra propriedade que a gente tem que conhecer é a propriedade associativa. De novo, outro nome que não me é estranho, associativa. É justamente os parênteses que a gente viu lá na propriedade da adição. É a mesma coisa que a gente vai utilizar aqui também, os parênteses. O que é os parênteses? É isso aqui, ó. Então a gente pode colocar 2 números entre parênteses, tá bom? Para facilitar a nossa vida. Vamos ver aqui como é que ficaria se a gente resolvesse sem os parênteses, tá? Ficaria justamente assim, ó. 2 vezes 10 é 20. Aí ficaria 20 vezes 5 vezes 3. Eita, ia começar a complicar aqui já, tá? Então vamos fazer com parênteses para ver se melhora a nossa vida, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que na multiplicação de vários números, a gente pode começar da forma como você quiser. Se você quiser começar multiplicando 5 vezes 3, ou 10 vezes 5, ou 2 vezes 3, tanto faz, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui sinais de associação. Tá? Vamos associar esses dois aqui do meio que eu enxergo, que vai ficar mais fácil para mim. Então vamos lá. Vai ficar 2 vezes. Eu repito esse número porque eu tenho que resolver o número que está dentro do parênteses, né? Então fica 10 vezes 5, que dá 50. Ok. E vezes 3, a gente tem que repetir também, tá? Agora a gente pode associar esses dois números aqui, ó. Fica muito mais fácil. 2 vezes 50 dá quanto? Daria 100, 50 mais 50 é 100, né? E fica 50 vezes 3. Opa! 100 vezes 3. E agora? Eu tenho que somar 3 100 vezes? 3 mais 3 mais 3 até dar 100? Não. Lembra que a gente pode comutar, né? A gente pode trocar de ordem. E se a gente trocasse de ordem, faça isso na sua cabeça para a gente pegar mais o gancho das coisas. Faz de cabeça, vamos lá. Se a gente trocar de cabeça aqui, ó, ficaria 3 vezes 100. E quanto é 3 vezes 100? É 100 mais 100 mais 100, tá? Que daria justamente igual a 300, né? Então, para que a gente tenha maior maturidade, a gente faz de cabeça aqui, ó. 3 vezes 100 e daria 300, utilizando também aqui a propriedade comutativa, tá? Professor, a gente pode utilizar várias propriedades em uma mesma conta? Pode sim, é para isso que elas estão aí. Que é para que a gente possa utilizar em várias contas, tá bom? Então vamos para mais uma propriedade. Essa propriedade aqui é uma das propriedades que eu quero que você mais preste atenção, tá?
é chamado propriedade distributiva. Como é que é isso? Olha para cá para o meu dedo. Observe que nós temos uma multiplicação fora do parêntese e dentro do parêntese nós temos a adição de dois números. Se fosse uma subtração, poderia também acontecer essa propriedade, tá? Ou seja, se fosse um sinalzinho de menos aqui, poderia acontecer também. Então vamos lá, vamos entender como é que é essa propriedade distributiva, tá? Então observe esse nome distributiva, que lembra muito a palavra distribuir, tá? O que é distribuir? É dar alguma coisa para alguém, né? Então a gente vai fazer como se fosse uma distribuição do número 4 para os números que estão dentro do parênteses, tá bom? Ou seja, eu vou pegar esse 4 e eu vou multiplicar os dois números que estão dentro do parênteses, tá? Então ficaria assim, ó. 4 vezes o 7, depois mais 4 vezes o 5. Esse sinal que está dentro do parênteses, a gente tem que repetir ele. Então vem aqui comigo, preste atenção como é que vai ficar. Vai ficar 4 vezes o 7, tá? 4 vezes o 7. O sinal que está dentro do parênteses, eu tenho que repetir ele aqui agora. Agora eu passo para outra distribuição. 4 vezes o 5. Então fica 4 vezes o 5, tá? Com o tempo você vai ganhar maturidade e já vai fazer de cabeça. Vai fazer 4 vezes 7, 28, já coloca o resultado. 4 vezes 5, 20, já coloca o resultado, tá bom? Então, como a gente está aprendendo agora, então a gente vai fazer mais detalhado, que é para a gente compreender melhor, tá? Então, 4 vezes 7, como eu disse, é igual a 28, mais, repete o sinal, 4 vezes 5 dá 20. Então, vamos lá, vamos somar aqui. 28 mais 20, ficou fácil demais, é igual a 48. Professor, mas se eu quisesse não utilizar a propriedade distributiva, ou seja, se eu quisesse somar esses dois números aqui dentro do parênteses, eu poderia fazer isso? Poderia sim. E vamos ver como é que ficaria, né? Ficaria 4 vezes 7 mais 5 seria quanto? Seria 12. Olha só, ia dar um pouco mais de trabalho, né? Ia ser 4 vezes 12. Embora eu trocasse de posição como 12 vezes 4, também não ia me ajudar muito, tá bom? Eu ia ter que fazer a conta com o algoritmo, que era armar a conta. Lembra que a gente pode armar a conta? Seria 12 vezes 4. Isso principalmente quando a gente não sabe fazer a multiplicação. E se eu multiplicasse tudo isso aqui, ia dar o mesmo resultado que a gente encontrou aqui, ó, como 48, tá bom? Igual a 48. Então, essa propriedade também serve para nos ajudar, tá? Então, aqui observe que daria 12, e isso aqui ia dar um pouco mais de trabalho para mim fazer de cabeça, tá? Da forma como a gente distribui, fica muito mais fácil a gente fazer a soma e encontrar o resultado. Então, acredito que você compreendeu a propriedade distributiva e a gente vai passar para outra propriedade agora, né? Vamos falar sobre elemento neutro. De novo, elemento neutro, né, professor? Na adição também nós temos elemento neutro. Um detalhe importante que eu quero que vocês prestem atenção é que o elemento neutro da multiplicação é diferente do elemento neutro da adição, tá? Então vamos lá entender de novo. O que é alguma coisa neutra? É algo que não altera o seu resultado. No caso, o elemento neutro na matemática é um número que não vai alterar o outro, tá bom? Então, se eu estou tratando da multiplicação, eu tenho que pegar um número que multiplique o outro e não altere, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a multiplicação 25 vezes 1. Vai dar 25, ok. 1 vezes 300 dá 300. Olha para cá. E 1 vezes 158, 158. Olha só, eu estou multiplicando por 1. E sempre está dando o mesmo resultado do fator que eu estou multiplicando aqui, né? 1 vezes 300 dá o próprio 300, 1 vezes 158 dá o próprio 158. Professor, e se a gente pegar o zero? Olha só o detalhe, tá? O zero, ele é um elemento neutro na adição. O que é isso? Se eu pegasse, vamos pegar aqui do lado. 0 mais 1 é igual a 1, ou seja, não altera. Isso na adição, tá bom? Então, o zero é elemento neutro na adição. A gente está falando de multiplicação. O que acontece se eu multiplicar por zero? Vamos lá, qualquer número se eu multiplicar por zero. 0 vezes 158, que é o mesmo número que eu peguei aqui do lado, em cima, vai dar 158? Não, vai dar 0. Tá bom?
Então, quando eu tenho um número e multiplico por zero, ele sempre vai dar zero no seu resultado. Aí eu te pergunto, alterou ou não alterou o número que eu estou multiplicando por zero? Alterou. Se tornou zero, né? Então, beleza. Então, acredito que você tenha compreendido aí. E o detalhe importante. Quanto é o resultado de um número multiplicado por zero? Sempre vai dar zero, tá bom? Então, essas são as propriedades. Propriedade comutativa, trocar de ordem, associativa, final, o parênteses do lado, distributiva, distribui os números, a multiplicação se distribui para os números que estão dentro do parêntese, e o elemento neutro, que é o número 1. É o elemento neutro da multiplicação, tá bom? Então, beleza, acredito que você tenha compreendido isso aí. E quero agradecer por você estar aqui comigo até este momento. Espero que você esteja estudando bastante, né? Qualquer dúvida, pessoal, leia o material, assiste esse vídeo, pausa, volta, adianta se tiver fácil demais, adianta esse vídeo mesmo, acelera, né? E se tiver com muita dúvida, manda uma mensagem para mim lá no WhatsApp, tá bom? Meu número está no grupo da escola, então pega lá, manda mensagem, não tenha vergonha, eu estou aqui para isso. E muito obrigado, fica com Deus, até a próxima aula. Valeu!